Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, preparar a água, que será como um remédio. Uma água fluida, uma água abençoada por Deus. Vamos ler o Evangelho e vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos cure. Evangelho de São Lucas. Feche seus olhos e concentre-se em Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dito isso, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, aproximar-se de Befagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que soltais? Por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam, segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Que assim seja, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que Jesus nos ilumine para todo sempre. Amém. Pedimos aos mentores do espaço, aos seres de luz, que fluidifiquem esta água, que vamos beber, que esta água nos purifique, nos ilumine e nos cure. Beba água devagar. Que assim seja para todos sempre. Que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja, que Deus nos guie, nos dirija e nos cure. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, preparar a água, que será como um remédio. Uma água fluida, uma água abençoada por Deus. Vamos ler o Evangelho e vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos cure. Evangelho de São Lucas. Feche seus olhos e concentre-se em Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dito isso, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, aproximar-se de Befagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que soltais? Por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam, segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes.
E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Que assim seja, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que Jesus nos ilumine para todo sempre. Amém. Pedimos aos mentores do espaço, aos seres de luz, que fluidifiquem esta água, que vamos beber, que esta água nos purifique, nos ilumine e nos cure. Beba água devagar. Que assim seja para todos sempre. Que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja, que Deus nos guie, nos dirija e nos cure. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, preparar a água, que será como um remédio. Uma água fluida, uma água abençoada por Deus. Vamos ler o Evangelho e vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos cure. O Evangelho de São Lucas. Feche seus olhos e concentre-se em Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dito isso, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Befagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém